Sejam bem-vindos à entrevista com o professor Francisco Scorsin. Eu sou o Rafael Falcon. O professor Scorsin foi convidado para essa entrevista na ocasião do seu curso, né, que ele está dando agora no Instituto Isidoro de Sevilha, né, este curso online, chamado Introdução à Formação do Imaginário. Eu convidei o professor Scorsin, devido já à sua trajetória bastante conhecida, né, nos estudos da imaginação, né, da educação da imaginação. Professor Scorsin, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, e bem-vindo a todos. Muito bem. Então, eu queria começar, Francisco, Diga lá. eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que é a pergunta, certo? Assim, a pergunta que está na cabeça de muita gente, que é a seguinte. Bom, já faz um tempinho aí, já faz alguns anos aí que esses termos, né? Educação da imaginação, educação do imaginário, que você já disse aí nos seus updates no Facebook, você já colocou que não é uma expressão correta, né? Uhum. Mas esses termos estão rodando aí, né? Estão sendo ditos por algumas pessoas influentes e principalmente estão sendo absorvidos quase que por osmose, né? Por uma certa comunidade, né? E eu acho que uma pergunta que precisa ser respondida é de onde veio esse negócio, né? Quem é que começou a falar disso e digamos assim, qual foi a origem desse conceito, né? Tá. Até porque, sabendo a origem, a gente consegue entender melhor do que a gente está falando, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Perfeito, perfeito. De fato, são termos que são usados de maneira intercambiável, vamos dizer assim, né? Não só da coisa da imaginação e do imaginário, como a própria palavra educação, né? Educação, ensino, instrução, são usadas como sinônimos, como se fossem a mesma coisa, né? Acho que só muito recentemente que eu começo a ver de maneira mais pública, né, em rede social, o pessoal tentando separar o que é ensino em escola, família educa, escola ensina, né, certas distinções que são necessárias. Eu só não sei o quanto elas percebem a gravidade do que é você, então, começar a tirar da educação, que é o ensino e a instrução e tal, o que é que sobra para a educação, né, o que falta. Né, e acho que falar da palavra educação em si já dá uma noção boa do porquê que a imaginação acaba sendo uma das primeiras coisas. Porque se a gente realmente tirar a parte de instrução, de ensino, né, da educação enquanto tal, digamos, a família que educa, a escola vai lhe ensinar uma série de coisas. Né. É interessante a gente perceber como é que a gente se refere às pessoas que são bem educadas ou mal educadas. Então, normalmente, quando são crianças, você consegue dizer que uma criança é bem educada quando ela se comporta direitinho, né, quando ela senta direito, não atravessa a conversa dos adultos, né, se comporta, aquela coisa toda. É isso que nós costumamos dizer que é uma criança bem educada. Pouquíssimo a ver com a sua própria formação. Né? Se ela lê, se ela escreve, se ela sabe algum conteúdo de alguma matéria ou qualquer coisa. Nós temos essa noção de criança bem educada. Né? Por incrível que pareça, pelo menos assim me parece, nós não temos um outro critério de avaliação da educação do ser humano enquanto ele amadurece. Quer dizer, o que é um jovem bem educado? O que é um homem maduro bem educado? Né? O que é um velho, né, um idoso bem educado? Se a gente for ver o que se costuma falar por aí, você costuma ver que aquela criança bem educada, bem comportadinha, aquela educação mais doméstica, vamos chamar assim, ela vai se transformar só num sujeito que é um bom cidadão, no fim das contas, no sentido cumpridor das leis, né? E não escapamos muito disso, no final das contas. É muito pouco para a palavra educação, enquanto tal. Né? Eu costumo sempre brincar com os meus alunos. Né? Se você pega um cachorro, a gente adestra. Né? Um ser humano fica meio pesado você falar adestrar o ser humano para alguma coisa, porque parece que você está tirando a liberdade dele. Né? Mas quando você usa a palavra ensinar, por exemplo, já não vai parecer a coisa tão feia. Agora, se a gente pegar a palavra educação e guardá-la só para o ser humano, só para o homem, né? Você veja, o que é que nós estamos educando o homem para quê? No fim das contas. Qual é a finalidade da educação, no fim das contas? Se a gente for lá, como o professor Olavo sempre ensina, né, da etimologia da palavra, do ex ducere, né, sempre o professor de latim, depois do conduzir para fora, né, eu sempre digo para os meus alunos,
Se você vai ser conduzido para fora, você está sendo conduzido de algum dentro. Né? E esse dentro é onde? Né? É você mesmo. Quer dizer, vai começar com você e você vai ser conduzido para fora. Como é que você é conduzido para fora de você? O que significa isso? Para onde você vai? Né? Faz sentido isso para você? Uma coisa é aceitar a definição, a etimologia e tal, mas o que você imagina que seja, então, a educação de um ser humano sendo conduzido para fora de si mesmo? Para onde estamos indo, no fim das contas? Né? E basta colocar, não, você vai se tornar um cidadão perfeito. Assim, vai ser um cidadão? Então tá bom. Você vai chegar lá e vai ser um cidadão perfeito. Acabou a sua educação? Não é preciso mais nada ser educado? Vai faltar alguma coisa. No fim das contas, você vai precisar de uma imagem de homem, né? Não digo homem perfeito e bem acabado, mas você vai ter sempre necessidade de um modelo para poder fazer a sua educação. Né? Sem você ter esse modelo, você não sabe o que você está fazendo, para onde você está sendo conduzido, no final das contas. E esse é um dos maiores problemas da educação nossa em geral. Nós não temos mais modelos de homens, modelos de professores, vamos dizer assim, de grandes homens, no final das contas. Né? Então você fica com um monte de coisa para ler, de coisa para aprender, livros para ser lidos, mas você não sabe integrar aquilo numa personalidade que seja inteira, que seja, digamos assim, tem um critério de modelo para você se adequar. O professor Olavo de Carvalho é esse modelo para algumas gerações já, de algum modo. E é bem fácil ver como ele é um modelo, pelo fato da quantidade de imitadores que você vê aparecendo em rede social, principalmente, mas normalmente imitam só aquela parte mais digamos assim, mais o alborguete da filosofia do que o filósofo que sabe usar do método alborguete no seu trabalho, vamos dizer assim. Porque isso é a educação, vai se dar de uma maneira muito mimética. Você vai pegar um modelo, saiba você ou não, e você vai imitar esse modelo, saiba você ou não. Né? E é fácil você ver quem tem consciência do modelo e quem não tem consciência do modelo. Né? E isso parece que eu estou escapando da coisa da imaginação do imaginário, mas na verdade é disso que se trata. Né? Então, a questão da educação da imaginação, no primeiro momento, foi com esse nome que eu comecei a trabalhar, ele tem a origem lá no Instituto, o extinto Instituto Olavo de Carvalho. O nome em si não surgiu por um trabalho de pesquisa, pessoal, precisamos fazer tal coisa, não foi isso. Né? Eu me lembro muito bem hoje que o nome foi dado, acho que num corredor eu estava passando por ali, e a diretora do Instituto falou assim, com as apresentações que eu estava dando lá no grupo de estudos, que era com base no trabalho do Northrop Frye, né? Que era sobre o trabalho da literatura com a Bíblia, né? Eu estava lá mapeando os complexos de imagens, né? Trabalhando com os níveis, né, de interpretação de uma obra, aquela maravilha da anatomia da crítica do Frye, junto com o trabalho que ele fez junto com a Bíblia. E as apresentações funcionavam, ela queria que eu desse um curso. E eu falei assim, mas que nome que eu dou para um curso desse? Né? Eu falei assim, não sei exatamente o que dá. Ela falou assim, sei lá, dá o nome de Educação da Imaginação. E na hora que ela falou aquilo, eu falei, faz sentido a Educação da Imaginação. Né? E a ideia toda faz tanto sentido que não vou ficar nem vinculado à literatura e me permite trabalhar com muito mais artes do que só a literatura. E na época, para mim, era muito mais agradável, entre aspas, trabalhar com filmes, com cinema, e até com seriado de televisão, pelo simples fato de que ninguém lia. Né? Eu tinha os alunos que era um parto para conseguir fazer ler. Mas para assistir filme, assistiam 5, né, durante a semana, se preciso fosse. Falei, bom, né, temos que trabalhar com os limões que temos, né, vamos fazer a limonada com os limões que temos. Então, o trabalho com a coisa de educação da imaginação foi um nome que foi dado para um estudo que eu estava fazendo com o Northrop Frye, né, e a própria ligação disso, o insight, né, de uma coisa com a outra, a liga toda foi com o trabalho do professor Olavo com os 4 discursos do Aristóteles. Né? Porque quando você pega lá os 4 discursos e você vê o destinatário de cada um deles, em termos de faculdade humana, você vê que o discurso poético tem por destinatário a imaginação humana. Né? E uma das coisas mais comuns que havia no meu trabalho comigo mesmo era a quantidade de pessoas que lia literatura, que tinha lá um trabalho de busca de informação, e aquilo parecia que não surtia efeito. Né? Cansei de ouvir as pessoas, porque a pessoa lê, mas não muda. Né? Nada acontece, né, no final das contas, parece que ela não saiu do mesmo lugar. Quer dizer, é um problema de desimaginação. Quer dizer, é um problema de falta de imaginação. Isso casou com o começo do COF. Tá? O Instituto foi lá para 2010, a criação, mas o grupo de estudo já vinha antes. E os primeiros exercícios que o professor Olavo passou para todo mundo no COF eram exercícios de imaginação. Né? O necrológio, o famoso necrológio, é um exercício de imaginação. E pouquíssimas pessoas sabiam o que fazer com aquilo. Né? Então, por conta disso, né, como foi a coisa de educação da imaginação, ligando todas essas coisas, eu falei assim, bom, é esse o nome que eu vou dar, e acabei dando aquele curso.
No próprio processo do curso, né, eu lido com a Faculdade da Imaginação no primeiro momento, e no segundo momento eu vou para o trabalho do Northrop Frye com a Bíblia, né, que ele considera a Bíblia como, como chamar assim, o grande continente no qual a literatura encontra o seu lugar. Né? A literatura é uma espécie de desenvolvimento do mito, né, de algum modo. No sentido da Bíblia, ele pega a literatura ocidental, tirando a nossa herança grega e romana, como o próprio Carpo trabalha na sua história da literatura. Então, ali o Frey ele já trabalhava muito mais, não com a imaginação, mas com a construção de um imaginário, propriamente dito. E nos meus estudos muito posteriores, o que eu fui percebendo era que havia uma diferença entre você alimentar o seu imaginário pela leitura de obras, boas obras, clássicos, etc. e tal, e o trabalho da sua imaginação com esse material do imaginário. Porque é a sua imaginação que tem que fazer o trabalho da leitura. Né? Você vai ler lá a Eneida, como você já deu alguns exemplos maravilhosos da leitura. Quer dizer, tem problemas que são de leitura, tem problemas que são da gramática, que você tem que conhecer vocabulário, etc, etc. E tem, no final das contas, que você imaginar o que é que o autor está construindo. Quer dizer, nada é por acaso numa obra literária. E eu via muitas vezes que as pessoas só sabiam ler literatura pelo seu aspecto puramente narrativo. Ou seja, elas liam literatura como se estivessem lendo uma revista semanal. Né? O que interessava era saber como é que a história terminava. Né? Mas não imaginar, não entrar naquele mundo que o autor estava criando. Havia um problema. Não adiantava começar a formar o imaginário, porque o sujeito estava formando o imaginário como quem constrói uma biblioteca, forma uma biblioteca. Ele está armazenando coisas, mas aquilo ali não está se transformando em cultura no sujeito, né? E, portanto, não se integra na personalidade dele de maneira alguma. Tem alguma deficiência aí. Né? E eu já via, pela própria experiência, até com outros professores lá no Instituto, que apelar para uma má vontade do aluno com relação ao trabalho não fazia sentido, porque tinha alunos lá que, mais de ano, patinando, era impossível, era até injusto você dizer que ele tinha má vontade. Não, ele não consegue, é diferente. Ele tem vontade porque ele não desiste. Né? Tem alguma coisa que precisava ser vista. E foi nisso que eu foquei no meu trabalho. Né? E nesse trabalho eu fui sempre tendo muito cuidado. Quer dizer, num contexto normal da vida humana, vamos dizer assim, a formação do imaginário que é feita lá na infância, adolescência e tudo mais, faz a educação da sua imaginação naturalmente. Não faria o menor sentido falar disso em outras épocas, vamos dizer assim. O que vivemos nessa época é que as coisas já não estão mais acontecendo dessa maneira. Começa a se formar o imaginário muito tarde. E por conta disso, a sua imaginação já está, digamos assim, já não funciona para o trabalho. Eu costumo fazer uma analogia, Rafael, só para não me alongar demais, com o trabalho que o Viktor Frankl construiu com a logoterapia. Quer dizer, a gente sabe que a logoterapia é a terapia do sentido da vida. Só faz sentido você falar de terapia do sentido da vida para uma vida que perdeu o sentido. Né? E só faz sentido fazer uma teoria disso quando nós estamos numa época em que, literalmente, o sentido da vida se perdeu. Né? Colocar o Viktor Frankl lá no século XII, por exemplo, seria absolutamente ridículo ele vir com troço de logoterapia, porque o sentido da vida era óbvio. Estava os olhos na cara. Né? A mesma coisa com a educação da imaginação. Não vai fazer nenhum sentido, não vai encontrar esse nome, esse termo nos autores clássicos tratados dessa maneira, porque nunca houve essa necessidade. No trabalho que eu fiz no apanhado histórico, eu percebo que a partir do século XIX é que se começa a perceber uma espécie de divisão do funcionamento da imaginação, com uma imaginação que funciona e uma que não funciona. E isso encontra, obviamente, outras causas, né, que eu sei que também é do teu trabalho, que tem muito a ver com a mentalidade revolucionária, com tudo que foi se perdendo, né, com a entrada da modernidade propriamente dita, né, e com a perda da nossa estrutura cosmológica, simbólica, que tem tudo a ver com a formação do imaginário. Enfim, uma coisa é a formação do imaginário, porque é como se fosse uma construção de algo, outra é a educação, que é um processo de ações, né, e a imaginação ela pode ser, então, educada, né, ela pode ser conduzida de um dentro para um fora também. Claro, estamos aqui abstraindo algo do sujeito, mas, no fim das contas, educar a imaginação é educar o sujeito por inteiro. Né? Às vezes tem gente que tem um imaginário muito bem forrado de coisas e é uma péssima pessoa, por exemplo. Assim, bom, de que adianta, né? Estudar tudo isso se é para se tornar essa pessoa tosca, no final das contas. Não está havendo uma educação propriamente dita. Então, essa é a primeira distinção que eu faria, de onde surgiu o termo, ali do Instituto Olavo de Carvalho, o que é o trabalho com a educação da imaginação, que é uma coisa que está associada com a formação do imaginário, mas não digamos assim, não depende uma da outra, vamos chamar assim. Eu sempre costumo com os meus alunos, começo com a formação do imaginário.
para perceber se vai haver alguma dificuldade. Se não houver dificuldade, não há necessidade de trabalhar com a educação da imaginação, né? Mas, na maior parte das vezes, eu percebo que tem que parar. Tem que parar, tem que lidar com certas coisas prévias antes, para que esse processo, que seria propriamente já a educação propriamente dita, né, no sentido cheio da palavra, possa acontecer. Não sei se fui muito mais longe do que você tinha me perguntado, mas em linhas gerais é isso. Você foi ótimo. Muito obrigado pela ótima resposta. Você já adiantou algumas coisas aí que eu ainda queria perguntar. Desculpe. Não, mas não foi ruim, porque eu quero justamente aprofundar algumas perguntas aí, né? Algumas questões que você já de certo modo colocou, já profetizou aí na sua resposta. Bom, então, eu queria comentar apenas antes da próxima pergunta, né, comentar que essa questão que você falou, né, de que antigamente não havia necessidade de educação da imaginação e daí as pessoas não falarem do assunto, não discutirem. Que é um problema para quem pesquisa educação antiga ou medieval, né, você encontrar uma justificativa filosófica para a educação começar na literatura. Ninguém discute isso. Porque é Não óbvio. parece haver um questionamento sobre isso. É claro que começa pela literatura. Fim de papo. Ninguém parece colocar nenhuma objeção a essa questão. Quem Eu acho é o que maluco que vai vir, né? Exatamente. Acho que soaria muito louco, né, alguém colocar uma objeção a isso, né, confirmando o que você disse. Bom, a segunda pergunta que eu queria fazer, então, quer dizer, bom, então esse termo, ele surgiu, quer dizer, bem recentemente na nossa cultura, apesar dele parecer já estar sendo absorvido, né, bem rapidamente. O que é uma característica do brasileiro, né? A gente absorve muito rápido e aprofunda muito pouco, né? Exato. E a segunda pergunta que eu queria fazer, então, deriva dessa, quer dizer, bom, você está dando um curso chamado Introdução à Formação do Imaginário, né, no Instituto Isidoro de Sevilha. E a gente geralmente ouve falar de educação da imaginação, e você mesmo já disse aí que tem uma diferença, que uma coisa vem antes da outra, que o imaginário vem antes, a imaginação viria depois. Eu queria que você dissesse para o pessoal aí o que é imaginário, que diabos é isso, imaginário? Tá. Na realidade, a ideia com o curso eu vou acabar falando da educação da imaginação dentro desse contexto da formação do imaginário, porque o imaginário a gente pode fazer, vamos tentar, de várias analogias, né? Uma das coisas que eu percebi como professor, né, como eu lido com uma parte muito inicial do processo educacional, eu tenho que entender também que nessa etapa inicial eu não trabalho com conceitos muito precisos. Eu não trabalho com status, eu não faço o aluno status questiones das coisas que ele está entendendo ou não. Nessa fase inicial, nós estamos no universo do discurso poético, no máximo retórico, com muita sorte, chegando para alguma coisa um pouquinho mais séria, né? E daí sim vai ser necessária uma precisão maior naquilo que está sendo trabalhado. Então, nesse primeiro momento do discurso poético, as analogias, elas são por mais imprecisas que sejam, elas são o próprio alimento, né, da inteligência, porque daí você vai começar a perceber as conexões, ter os seus insights, as suas intuições, e dali você começa um processo que depois, né, você mesmo vai sentindo a necessidade de você aprimorar, né, de você dizer melhor as coisas que você está percebendo, mas que ainda lhe falta linguagem, por exemplo. Então, quando eu vou falar da coisa do imaginário, seria possível, por exemplo, eu perfeitamente curto e grosso, falar assim, olha, a questão do imaginário é a cosmologia, é você ter o estudo como o professor do Google, né, o Luiz Gonzaga de Carvalho, estuda lá a simbologia, né, medieval, a cosmologia, a astrologia e tudo mais, aquilo é o imaginário. Aquele é o imaginário objetivamente falando, concretamente falando, né? Por que isso parece espantoso falar dessa maneira, desse modo hoje? Porque nós vivemos num mundo imaginário, né, e aqui eu não estou usando a palavra no mundo imaginário, estou desconectado da realidade, não é disso que se trata, mas é o mundo real, que é profundamente cartesiano, né? Então eu costumo dizer, olha, não interessa o que Descartes disse, escreveu nos seus livros ou não. Eu estou falando de cartesiano no sentido que uma frasezinha miserável dele entrou de tal modo na mentalidade moderna que formou o imaginário da maior parte das pessoas. Um imaginário, e nesse sentido as pessoas podem começar a perceber que dentro do imaginário é o lugar no qual as crenças e os valores se enraizam
criam, florescem e dão frutos. Né? E quando eu falo de valores e crenças, eu não digo das valores e crenças verbais que você diz que você acredita e profetiza. Eu digo daqueles que têm uma autoridade real sobre você. E o cartesianismo, no sentido que penso, logo existo, aquela divisão atroz entre o mundo interior e o mundo exterior, e dando o privilégio desse mundo interior, um dos efeitos dele foi literalmente acabar com a nossa capacidade de perceber e imaginar de maneira concreta e real como o mundo mesmo no qual nós estamos vivendo. Né? Ou seja, esse mundo intermediário entre o que está para fora e o que está para dentro, que o Hugo de São Vitor chamava de imaginação mediadora, se eu não me engano, não me lembro do termo em latim. Havia um mundo no meio do caminho, que o professor Olavo até costuma usar, falar que é por ali que você tem uma pista para a unidade do real como um todo. Quando você perde o imaginário, portanto você perde essa noção cosmológica e tudo mais, você fica como o Descartes, quer dizer, tem você e tem o mundo. E não tem nada que consiga fazer a liga entre essas duas coisas. Parecem duas coisas muito separadas. E isso formou o nosso imaginário, né, no final das contas. O nosso imaginário é eu, né, por inteiro, e tem aquilo que está para fora. Só que o que está para fora é só aquilo que eu consigo meio que pegar, né, material, no final das contas. Tudo mais é o que não existe, né, ou que é uma superstição. A própria palavra espírito, por exemplo, se tornou um saco de gatos, quer dizer, pode significar várias coisas, você não consegue mais ter uma precisão e nem uma percepção intuitiva do que seja. A mesma coisa foi acontecendo com essa palavra imaginário. Então, eu posso dizer o seguinte: imaginário, a gente pode estar dizendo, se referindo a esse mundo interior, a essa contraparte do mundo interior, que tem uma contraparte exterior e objetiva e concreta, a qual você pode conhecer, por exemplo, através dos símbolos da própria natureza, dos símbolos da cosmologia, da simbologia, como foi a ciência tradicional desde sempre. Né? Se começava muito digamos, os estudos dos símbolos derivados da literatura, do trivium, quadrivium, aquela coisa toda, você precisava desse arcabouço justamente para que você não ficasse com a ideia de que esse mundo imaginário era algo puramente seu, né? E, portanto, algo que só tinha uma validade subjetiva, né? E não objetiva. Né? Me fugiu aqui a frase, aquela famosa, talvez você possa me ajudar, tem uma frase que quando está todo mundo dormindo, vai cada um para o seu mundo, quando estamos todos acordados, estamos todos no mesmo mundo, no final das contas. Então, é como se nós fôssemos todos dormir, no final das contas, e todo o meu mundo imaginário, ele não tem consistência real. Né? Parece que ele não eu costumo brincar com os meus alunos, assim, por que você acha que o Papai Noel não existe? Verdadeiramente falando. E como que não existe um negócio que todo ano, né, está sendo falado dele? Por que você acha que não existe? É porque não existe aquela uma pessoa só que seja o tal do Papai Noel. Não existe ele, aquela figura, porque tudo mais é falso. Como que ele não existe se a gente consegue se referir a ele, né? Vesti-lo como qualquer outro personagem da literatura, como qualquer antepassado que você seu antepassado, ou uma pessoa que já morreu, que já não existe de maneira concreta. Como é possível que elas continuem vivendo para você? Só no mundo imaginário, no final das contas. Mas o imaginário aqui eu uso no sentido pleno da palavra, quer dizer, como uma realidade, não como algo fantasioso. Para um aluno, só para dar um depoimento mais pessoal disso, eu só fui entender mesmo a realidade do mundo imaginário depois que meu pai faleceu. Meu pai faleceu em dezembro de 2013. E as pessoas, até hoje, quando eu converso, as pessoas me olham com uma cara estranha. Eu falei assim, eu estou mais perto do meu pai depois que ele morreu do que antes. Eu converso com ele, pois ele entende a mim muito mais do que entendia antes, porque antes não se tinha a mesma intimidade que eu consigo ter com ele hoje. Né? Aí as pessoas dizem, isso é coisa da tua cabeça, é coisa da tua imaginação. E eu digo, exatamente. É exatamente isso. É coisa do meu mundo imaginário mesmo. Só que o imaginário é diferente do que você está dizendo, do que você está entendendo por aí. Quer dizer, o mundo imaginário para você é uma mentira, é uma ficção, né? É algo que não existe, vamos dizer assim, né? Que é só fruto da tua cabeça. Então, quando me perguntam o que é o imaginário, eu sempre digo assim, não tenho como te explicar, porque você não vai acreditar, e se eu tiver que te dar uma definição, eu vou te mandar lá para o mundo da abstração, né? E aí você escapou do imaginário, no final das contas, né? Não é disso que se trata. Né? Então, você quer uma pista? Olha, estudar simbologia, cosmologia, ajuda, mas não vai resolver, porque você precisa conhecer o seu imaginário. Né? Uma coisa é você, a contraparte objetiva, conhecer tudo aquilo é muito lindo, mas é aquela coisa, colocar uma roupa nova num corpo que não tomou banho, você vai acabar estragando a roupa nova. Né? Então, quando eu falo de imaginário, eu falo dessa parte desse mundo mais interior, mas não no sentido que ele é só teu. Porque você vai precisar reformar a sua casa para ele ficar de acordo com o mundo, enquanto tal, enquanto a realidade.
Não sei se consegui me fazer entender, Rafael. Eu vou fazer aqui vou tentar fazer uma espécie de resumo aqui imagético do que você falou. E aí, se eu estiver enganado, você diz, que aí eu acho que vai esclarecer para mim e para todo mundo também. Agradeço o que você faz. Pelo que eu entendi, o imaginário, ele é mais ou menos como, já que você falou da analogia, eu vou fazer uma também, né? Uhum. Ele é mais ou menos como se fosse o aparelho, por exemplo, o microscópio que o cientista usa para ver ali as bactérias, etc e tal. E é até interessante que normalmente o pessoal da física, por exemplo, eles têm esses problemas, né? Por exemplo, eles estão medindo a velocidade de partículas e o uso do próprio equipamento interfere na velocidade da partícula. E daí, como é que você sabe qual é a velocidade da partícula quando você não está usando aquele equipamento? Então, quer dizer, o equipamento, de certo modo, exatamente por ele ser necessário, por ele ser o intermediador necessário entre você e a coisa, né? E a coisa percebida, ele pode acabar se tornando invisível, num certo sentido. E daí essa dificuldade de você dizer o que é imaginário. Cara, Perfeito. o imaginário é o que você usa para perceber as coisas. Né? É o que você usa para entender as coisas. É ele que te dá acesso a tudo que você entende. Não é isso? É mais ou menos isso? Isso, e ele é. A analogia que eu vou trabalhar no curso vai ser com a analogia de um lugar. Quer dizer, quando nós lemos um livro, né, vamos dizer, a Divina Comédia do Dante, né, eu leio daqui, você lê daí. Nós vamos todos para o mesmo lugar. Né, vamos viajar para o mundo que Dante criou. Né. A melhor analogia que nós entendemos hoje é o guarda-roupa, né, que tem lá o Edmund Burke e o C.S. Lewis criou com as suas crônicas de Nárnia. Através do guarda-roupa nós entramos num outro mundo. Né. Quer dizer, que entra nessa analogia que você colocou do instrumento para alguma coisa. Né? Então, é exatamente isso no final das contas. Né? Uma espécie de algo que está no meio de campo, no final das contas, e quando você o acessa, de algum modo, é como se você estivesse entrando num lugar, né? Digamos assim, onde as coisas terão o seu lugar também lá dentro. Mas é por aí mesmo. A ideia é caminhar por essas analogias para que a coisa vá ficando um pouquinho mais clara, até para que uma definição no final possa se fazer compreensível. Perfeito. Então eu acho que é lógico que para entender de fato o que é o imaginário e como ele funciona, é uma coisa que o único jeito de você explicar é de fato numa aula, num curso, né? Como que você está dando. Né? A ideia, tanto que a ideia da introdução, né, para a coisa da formação do imaginário, é para ir colocando muito aos poucos, né, porque é como conhecer um lugar que você vai visitar pela primeira vez. Quer dizer, uma coisa é você ver por mapa, né, por ouvir dizer, a outra você está naquele lugar efetivamente falando. E o imaginário é o lugar onde você está morando e vivendo, ainda que você não saiba. Então é mais ou menos como você tentasse tirar da água pelo cabelo para poder enxergar do que se trata o imaginário. Então não vai dar para fazer isso. Né? É como o Barão de Munchausen, né? É o famoso Barão de Munchausen que ele se tira do buraco com os próprios braços. Né? Exatamente. Tem outras, eu gosto muito de lembrar sempre algo que eu escutei o professor Lavo falando, acho que no COF, uma aula no começo, quando ele falava assim, vocês acham que eu estou sozinho, embora, né, todo o isolamento que ele teve cultural no Brasil, vocês acham que eu me sinto sozinho? Eu não me sinto sozinho. Eu converso com Platão, eu converso com Aristóteles, né, eu converso com Mauro Ferreira e tal, e eu me lembro de ouvir ele e falei assim, retórica, né? Conversa com Platão e com Aristóteles e tudo mais, mas é disso que se trata. Para ele conversar com Platão e Aristóteles, ele vai ter que ir para esse mundo imaginário. Né? Até para se compreender essas categorias, não digo nem metafísica, mas existe lá o nosso tempo, a eternidade, tem o tempo da perenidade. Né? Aquilo que não é tempo, mas também não é eterno, que está no meio do caminho, no fim das contas. Quer dizer, onde está o Aristóteles, o Platão, no fim das contas, e você consegue ter uma relação real e concreta com eles, de alguma maneira. É perfeitamente possível, vamos dizer, que isso aconteça, só nesse mundo imaginário. Né? Mas só de falar assim, dentro de nós tem algo que grita. Não, então você foi de maluco. Não pode ser assim. Nós somos da mentalidade cartesiana, né? Então eu preciso de uma prova material. Né? Se não encarnar à frente o Platão e o Aristóteles, né? Ou no meu caso, meu próprio pai, se não encarnar, não aconteceu. Né? Somos todos aquele padre lá que não existe mesmo, né? no final das contas. E até por isso mesmo que isso dá muita brecha para a entrada dessa bandalheira religiosa e espiritual que a gente vê desde a década de 60, pelo menos, do século XX. A quantidade de seita, né? A quantidade
de pseudo-espiritualidade que se vai entrando, e as pessoas vão acreditando de uma maneira beócia, né? Uma credulidade impressionante, é pura falta de imaginação. Qualquer coisinha que pareça um pouquinho mais significativa, as pessoas já estão entrando porque elas não têm nenhuma defesa, né, imaginativa contra essas coisas. Elas não sabem distinguir o falso e o verdadeiro. Né? O que é uma religião verdadeira de uma religião falsa. É muito fruto desse problema. Quer dizer que, de certo modo, a desconfiança das pessoas em relação ao imaginário, né, essa suspeita que elas têm do mundo imaginário, acaba se tornando uma fraqueza que impede essas pessoas justamente de chegarem a alguma espécie de verdade. Perfeito, perfeito. Para quem estiver nos ouvindo, se você tem aquela dificuldade famosa, de você já ouviu lá o professor Lava ou outros, que a formação começa pela literatura, se você tem aquela tentação de que você precisa encontrar respostas num livro de filosofia, por exemplo, e não te parece que isso é possível de ser encontrado num grande livro de literatura, como, sei lá, no Dostoiévski, no Shakespeare, alguma coisa, se você não acredita que isso é possível e que você precisa ir num livro de filosofia ou técnico de ciência, qualquer coisa que valha, você sofre desse problema. Quer dizer, você não acredita na literatura, vamos dizer assim, enquanto algo real, né, que vai te dar algo de realidade. E por isso você não vai chegar na verdade nunca. Né? Eu peço para os meus alunos, me defina a verdade. O que é a verdade? E não sei dizer, não sei o que, me dê um exemplo. Aí ele consegue perfeitamente construir um mundo imaginário, no qual ele dá um exemplo onde tanto eu quanto ele conseguimos inteligir o que seja verdade para ele. Né? E até, inclusive, avaliar se aquilo é verdade ou não, quais são os problemas e tudo mais. Não pela definição, não pelo discurso dialético, no discurso analítico, mas pelo discurso literalmente poético e retórico. Né? É nesse universo de discurso que a educação se dá durante muito tempo para poder se tornar superior, efetivamente falando. E é justamente esse tipo de discurso que a gente joga totalmente fora. Pula direto para a coisa da discussão, por exemplo, a discussão política, né? Vai mais além ainda. Né? As pessoas discutem política como se fosse quase uma ciência exata. Né? Se é isso, logo aquilo, então você é uma besta quadrada porque você não pensa como tal. É impossível de haver diálogo entre correntes com uma falta de imaginação tão tremenda como acontece hoje em dia. E é uma deformação do imaginário, não é nem uma inanidade, é uma deformação mesmo que a gente vive hoje. E tem que começar a corrigir, não tem outro jeito. Perfeito. E para a gente concluir, eu preciso fazer uma pergunta, preciso fazer uma última pergunta que eu acho que é estritamente necessária, que decorre dessa discussão incrível que a gente está tendo agora, que é a seguinte: bom, você já mencionou aí as pessoas que vão à grande literatura, né? Então você vê, por exemplo, o cara de repente se empolga lá, o próprio Olavo de Carvalho, ele, né? Eu cheguei a perguntar isso a ele numa entrevista, né? Pô, por que você manda as pessoas irem lá estudar literatura e elas não conseguem, né? E elas insistem em ir para teologia, em ir para filosofia e tal. E ele disse: o problema é muito maior do que eu imaginava no começo. Ele falou isso, né? Ele reconheceu isso. Eu não achava que o problema era tão grande assim. As pessoas, de fato, não conseguem ler as obras literárias. Elas não conseguem processar o que elas estão lendo. E é o que a gente vê de fato. Às vezes a pessoa vai e tenta, se esforça, lê lá todos os romances de Dostoiévski, e o que você vê é que ela não está conseguindo aproveitar. E você já mencionou isso. E o que eu queria saber de você é o seguinte: bom, então tem a leitura dos clássicos, né? Mas existe algum método ensinável que a pessoa possa aprender, uma pessoa que não tem talento para isso, ou que não tem a disposição natural para isso, que ela possa aprender, para ela conseguir aproveitar rapidamente, ou mais rapidamente, essa leitura que ela está fazendo? Como é que se faz isso, digamos assim, em linhas gerais? Não que você precise explicar detalhe por detalhe. A gente sabe que o teu curso é para isso, né? A gente não vai pedir que você dê uma aula de 10 horas num espaço de 15 minutos, né? Não, claro, entendi perfeitamente. Existe esse método? É mais ou menos isso mesmo. Olha, quando me perguntam o que é a coisa de educação da imaginação, eu digo: olha, ele é um método, na realidade, não é uma coisa que você vai aprender. Né? É um método para você chegar em algum lugar, vamos dizer assim, em algum destino. Isso que você lembrou bem do professor Lava, olha, o problema é muito maior do que eu imaginava. Sem querer me gambar, vamos dizer assim, é um problema que eu vejo que não digo antes dele, mas quando ele fez o necrológio, por exemplo, eu já tinha alguns alunos, eu já percebi em mim e eu via a absoluta incapacidade das pessoas fazerem o necrológio. Ou mais grave, o sujeito fazia o necrológio, aí ele apresentava, né, satisfeitíssimo.
Quando eu li o necrológio, era o necrológio do professor Olavo. Né? O sujeito, ele se colocando a vencer o mundo todo sozinho, não sei o que, tal, assim, tudo muito bonito, mas o seguinte, o professor Olavo realmente não tinha ninguém na época dele, mas você está aqui conversando comigo. Né? Assim, já é diferente a tua realidade, você não está imaginando isso aqui, você não consegue imaginar e conceber. Né? Então, muitos não conseguiam imaginar absolutamente nada. Os métodos os mais variados que você tem hoje em dia, que são métodos, por exemplo, a quantidade de livros que você tem de como ler como escritor, como escrever como romancista, né? Como apreciar uma obra de arte. Está todo mundo vendo o mesmo problema e tentando lidar com o mesmo problema, de alguma maneira. Né? Então, vai existir N métodos, eu sempre digo, assim, olha, é como receita de bolo. Às vezes você não é o ingrediente da receita, então não vai funcionar. Então é preciso descobrir que ingrediente você é para saber se o método vai funcionar com você ou não. Então eu tenho alunos, por exemplo, que não têm, que têm dificuldades imensas de leitura, com vocabulário, com gramática. Quer dizer, o método ali vai ter que lidar com a questão de alfabetização mesmo, né? Para se poder trabalhar com aquilo. Agora eu tenho outros não, que a qualidade de leitura não há nada a ser dito. O problema está todo ali numa falta de imaginar, de conseguir imaginar aquilo. Né? Então aí precisa não digo nem de um método, mas de alguém que consiga dizer para ele, olha, você não está imaginando. Né? Direito. Tenta imaginar isso aqui e se força a parar e imaginar que você vai começar a perceber o que você está fazendo antes e o que falta fazer. E quase sempre a pessoa já começa, por conta própria, a se resolver nesse aspecto que eu trabalho, com a educação da imaginação. A gente estava lá naquele congresso lá da confraria lá, tem material antigo de ensino, do antigo segundo grau, ensino médio e tudo mais, que foram feitos para isso. Né? Os métodos das antigas gramáticas, né? Os métodos para aprender a ler poesia e tudo mais, para funcionar essas coisas todas. Né? Então eu falei assim, olha, eu não digo que tem um método que funciona, outro que não funciona e tudo mais. Pode ser que qualquer um funcione com você, pode ser que nenhum deles funcione. Né? Na prática, o que eu tento fazer com o meu método, no final das contas, é ser literalmente uma espécie de tutor, né, da leitura do sujeito. Né, de fazer ele parar, fazer. Você está imaginando isso aqui mesmo? Você parou para prestar atenção? Né? Dá para usar, por exemplo, outro método famoso das escolas francesas, né, a explicação de texto francesa. É aquela coisa de você perceber aquilo que te impressiona num texto e voltar numa releitura para verificar se aquilo que você tirou realmente estava no texto ou se é você que está projetando o texto. Né? Pequenas técnicas, né, que são feitas às vezes para outras finalidades, servem perfeitamente para você fazer um diagnóstico da tua capacidade imaginativa daquilo que você está lendo e estudando. E hoje a gente tem um problema maior ainda, que é o seguinte: a quantidade de imagens pré-fabricadas que a gente já tem à nossa disposição, pelo cinema, televisão, internet e tudo mais, transforma a nossa imaginação em algo meramente receptor de imagens. Então você perdeu completamente a noção de como criar as imagens, efetivamente falando. Aquilo só entra num ritmo vertiginoso, e quando você vai ler a literatura, você se contempla também com uma entrada muito, muito breve, né, muito abstrata das imagens. Eu não conheço outro método, mas olha, alguém tem que dizer para o sujeito, porque ele dificilmente vai perceber. Isso dificilmente vai aparecer nas conversas sobre o livro, por exemplo. Né? Isso vai aparecer depois de um longo tempo, quando você vê que a leitura não está fazendo efeito. Aquele sujeito não está se tornando uma pessoa melhor, mais madura, né? Ou mais culta, ou mais erudita, o que quer que seja. Né? Você demora para aparecer esse mal e esse problema. Isso sempre é um motivo de sofrimento existencial, porque o sujeito percebe, parece que ele tem que voltar lá para o começo de novo. Né? Então tem muita gente que sofre, puta, eu vou ter que começar de novo a estudar o latim, aprender a fazer, a ler a poesia. Eu já fiz isso antes, assim, fez, mas não fez, né? Porque faltou um pedaço. Então, do método que eu trabalho, eu costumo dizer assim, olha, é um método que eu tenho alguns caminhos que eu sigo assim, mas como eu dou aula muito individual, eu parto sempre da realidade concreta do aluno. Né? Eu vou, por exemplo, eu investigo nele, no imaginário dele. Quais são os livros que você gosta? Eu começo sempre nas aulas assim, me faça uma lista. Né? Música, cinema, né? Não se preocupe se é uma porcaria, não me interessa se é uma porcaria. Eu quero saber o que é que você ama, né? O que é que você gosta dessas coisas todas, entendeu? Porque se nós não começar por aquilo que você gosta, não adianta ficar enchendo de coisa aqui porque você quer gostar. Não vai funcionar. Costumo sempre usar a expressão. Uma coisa é você saber que, por exemplo, né, Dante Alighieri é muito superior a um autor contemporâneo. Uma coisa é eu saber isso, a outra eu preferi. Né? A outra eu realmente preferi ler o Dante a ler um autor qualquer contemporâneo muito abaixo dele. Se eu não consigo preferir, então é porque ainda não cheguei eu estou informado daquilo, mas eu ainda não prefiro. Aquilo
não criou em mim não digo, não é uma questão de gosto, né? Eu não tenho ainda uma compreensão efetiva do que seja maior e menor, e etc, etc. Então, varia muito de aluno para aluno. Né? Quando me perguntam um livro, né, me dá um livro, uma técnica e tudo mais, eu tenho lá o Flor do Laço, né, do professor Cleófano, vejo que funcionou para alguns alunos, para outros não funcionou. Tem um livro maravilhoso da Francine Prose, que é Para Aprender a Ler como Escritor, que ela ensina exatamente esse negócio de uma leitura mais lenta, por parágrafos, você imaginar direitinho as coisas. Funcionou para alguns, para outros não funcionou. Tem alunos que funcionou com o meu trabalho, tem outros que não funcionou com o meu trabalho, entendeu? Então não dá também para matar, olha, faz assim que vai dar certo. Assim, olha, não, se fosse assim, teria resolvido muita coisa. Mas vai depender muito das circunstâncias do sujeito, do quanto ele está deformado mesmo, né, em termos de imaginário, do seu processo. O descalabro educacional hoje é imenso, então, para o sujeito enxergar onde que estão os problemas nele, já demanda um trabalho, né, para você conseguir fazer ele perceber isso. Na maior parte das vezes, meu trabalho acaba sendo esse. Às vezes eu levo aulas e aulas para fazer o sujeito conseguir enxergar que ele... então não vai dar para fazer isso, né, porque eu vou precisar daquilo antes. Assim, exatamente. Né, não adianta eu falar. Ele é que tem que sentir isso e tem que começar a correr atrás. Então, os métodos, a ideia do curso de Introdução à Formação do Imaginário é, de algum modo, eu recomeçar o trabalho que eu fiz naquele curso online, desde um outro, não digo de um outro ponto de vista, mas de uma outra janela, na qual eu quero ver se a questão da educação da imaginação aparece vinculada a um processo de formação, efetivamente falando, e é como aquilo que a gente já conversou, né? Eu vejo o meu trabalho muito encaixado com o teu, muito encaixado com o professor Rodrigo Gugel, né, com outros que estão trabalhando com essa parte mais, digamos, preliminar, né, na formação, para que essas coisas conversem, o aluno tem daqui vai para lá, sabendo os limites de cada trabalho. Eu sempre digo, olha, o meu trabalho ele é muito básico, né? Só que o básico hoje se tornou difícil. Então, enfim, às vezes você demora um bom tempo para sair desse nível introdutório para conseguir avançar lá para frente. No final das contas, é isso que eu chamo de uma imaginação minimamente preparada para os trabalhos posteriores da inteligência. Consegui te responder mais ou menos? Acho que sim, me parece que a sua resposta foi bastante clara, né? Pelo que entendi, o teu curso, então, no Instituto Isidoro de Sevilha, esse sobre a formação do imaginário, o objetivo primário dele é conseguir conscientizar o sujeito, né, de alguns princípios, digamos assim, do processo, para que ele consiga mapear o problema. Né? A ideia é mais ou menos essa, que ele consiga criar um mapa do problema e saber onde que ele tem que atacar. Isso, que ele consiga ter uma noção do mapeamento do seu próprio imaginário, né, e de alguns problemas que são do imaginário coletivo, vamos dizer assim, que todos nós comungamos, né? Tendo uma noção disso, né, e ele percebendo a necessidade que, caramba, eu preciso resolver isso antes de alguma outra coisa. Se eu conseguir chegar nisso, no final da introdução, já me dou por satisfeito com o curso. Só de ele enxergar que o problema é esse. Fabuloso e, de fato, né, me parece que essas pessoas que têm muita dificuldade, né, que não conseguem evoluir por meio da leitura dos clássicos, que sentem que estão estagnadas, não estão melhorando, etc. Talvez o problema seja justamente que elas estão atacando um problema posterior, né, sem ter consciência de problemas anteriores, né, e aí entra o teu trabalho que... É a hipótese que eu parto sempre que o aluno acaba chegando para mim, meio que até semi-consciente, eu já sei que é esse o problema, porque senão ele não me procuraria. Ele meio que percebe que tem alguma coisa que está antes, que ele não sabe bem o que é, e talvez aquele sujeito lá saiba. Né? É a hipótese que eu trabalho com, que eu enxergo em muita gente, né? Em volta de acompanhar, só por discussão, conversa de Facebook, né? Essas coisas de rede social e tudo mais, você já consegue facilmente visualizar isso, né? Até pelo tipo de perguntas que as pessoas fazem. Vou dar um exemplo bem simples. Pessoa que vem e pergunta assim, que livro eu leio para tal coisa? Batata. Batata. Você não sabe para que você está lendo um livro. Né? Que livro eu leio? Eu assim, não tem livro que eu leia que vai dar solução. Você já está fazendo a pergunta já está errada. Né? Já não é isso. Não tem uma listinha de livros que vai te dar tal coisa, tal coisa. Isso daria lá na tua infância, né? Na tua infância, teus pais fazendo a formação e tudo mais. Aí sim, trata de uma lista de livros que tem que ser mais ou menos absorvido. Mas depois de velho,
Que livro que eu leio começar agora? Assim, começa a ler o livro da tua vida, no final das contas. Descobre o que é que você tem aí para dizer, começa a cavar onde você está, que aos poucos você consegue colocar coisas melhores, né, ao lado, e as analogias vão sendo feitas, etc. e tal. Mas é por aí. A minha hipótese é essa: olha, se está com dificuldade, o problema vem antes. O problema vem antes. Né? É antes. E tem que mapear, tem que ir mapeando até chegar no ponto onde você começa a enxergar. Agora dá para começar a caminhar. Né? A analogia que eu sempre gosto de usar, que eu usava para mim, tá? Só para você ter uma ideia, foi quando eu comecei a estudar com o professor Lavo, foi em 1998. E eu fiquei até mais ou menos em 2002, 2003, com aquela sensação de que eu não saía do lugar. Eu ficava sempre dependendo do professor Lavo falar a respeito de alguma coisa que eu queria entender. Né? E aquilo me irritava. Não porque não me irritava porque eu dependia dele, mas falei, quando é que eu caminho com as minhas próprias pernas, no fim das contas? Né? Quando é que eu entendo e consigo dizer as coisas por mim mesmo? Né? Então, eu fui fazer o trabalho com a Luciana, que era a antiga diretora e tudo mais, e eu me lembro que eu não conseguia dizer o que eu estava buscando. Né? E eu dizia assim, olha, a única imagem que eu tenho é a imagem bíblica, né? Aquela coisa de procurar a rocha na qual a casa vai ser construída. Assim, para mim, dane-se a casa. Se eu não tenho a rocha, pouco importa a casa que eu vá construir em cima. Né? E para mim, essa imagem, que é muito mítica, que é muito do imaginário, ela é o meu farol guia, meu grande valor da minha própria formação e dos meus alunos. Eu estou um pouco me lixando o que você faz da tua vida, o que você trabalha, qual é o teu gosto para estudo, que você vai contribuir para a cultura brasileira, você vai salvar o mundo. Não me interessa o mais mínimo que seja, né? Mas me interessa se você vai fazer isso a partir de uma construção sólida, né? Da rocha, efetivamente falando. Né? Enquanto não tiver isso, não adianta sair construindo, porque é castelo de areia. Né? Não vai durar. Incrível. E acho que isso ilumina, essa explicação ilumina muito perfeitamente a importância do teu trabalho, porque é um trabalho que incide sobre um problema que é quase invisível. Então, quer dizer, as pessoas precisam ser conscientizadas disso, elas precisam saber o que está acontecendo. É um problema que ataca e dói, mas você não sabe de onde vem. Né? Exatamente. Até porque aquilo que você não consegue imaginar, você não consegue pensar. Né? Então aquilo fica nas trevas, literalmente falando. Maravilha. Então vamos encerrar. Essa entrevista acho que dá para dizer que foi uma aula, né? Então, muito obrigado, Francisco, por aceitar e por nos oferecer toda essa informação, todo esse conteúdo aí que você se dispôs a oferecer. Eu convido todo mundo que assistir a essa entrevista a entrar lá no site www.isidorodesevilha.com.br, né? E olhar lá nos cursos o curso Introdução à Formação do Imaginário do professor Francisco Scorsin, né? E ver lá mais informações sobre o curso e como assisti-lo. Né? Muito obrigado pela atenção, né? E até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço.